quinta etapa foi dura, mas teve por prémio o visual incrível do Rio São Francisco. Teve uma extensão total de 442 km e usou trechos percorridos na edição dos 10 anos dos Sertões em 2002. Para a grande maioria do pelotão, uma novidade. Nenhum dia nos Sertões é fácil, sendo especialmente exigentes nas etapas maratona. Quando a assistência externa é proibida, aí o bicho pega e mexe com a classificação em todas as categorias. E complica-se a vida dos concorrentes quando o maior Rally das Américas inclui no roteiro a maior quilometragem consecutiva de areia nas suas 29 edições. Foram 220 km até à chegada em Xique-Xique, na Bahia, depois da etapa largar de São Raimundo Nonato, no Piauí, onde antes de largarem os concorrentes tiveram de concluir a revisão das suas máquinas depois do primeiro dia de maratona. A seguir, a tarefa foi mais difícil, mesmo para os acostumados à areia, e houve que poupar o equipamento para a segunda perna de quinta-feira e conseguir chegar a Petrolina no regresso da prova ao estado de Pernambuco. Nas motos, Adrian Metz, da Yamaha, conquistou a quarta vitória consecutiva, no dia marcado pelo abandono de Ricardo Martins, seu companheiro de time e campeão em título da categoria, após uma queda que o levou ao hospital, felizmente sem graves lesões. O francês aproveitou bem sua experiência nos pisos de areia para alargar a diferença a mais de 10 minutos e meio para o segundo colocado na etapa e vice-líder da prova, Jean Azevedo, da Honda, que já venceu os Sertões por 7 vezes. O gaúcho Gregório Caselani, igualmente piloto da Honda, terminou em terceiro na etapa a 2 segundos de Azevedo. Na briga particular da categoria Moto2, Júlio Zavati, o vizinho, venceu a etapa, terminando em quarto e manteve a terceira colocação na tabela geral. Túlio Malta, da Yamaha, foi quinto na etapa, acumulando mais de 7 minutos atrás de vizinho na Moto2, em quarto da geral. A quinta etapa foi boa, uma etapa com bastante areia, andei bem, venci a etapa com bastante vantagem, então foi uma etapa boa para mim. Sem problema na moto, então só troquei o filtro de ar, dei uma olhada na moto e estava tudo certo. Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros, o maranhense habituado às areias, venceu de forma categórica o duelo de vizinhos sul-americanos e abriu quase 20 minutos na diferença que o separa do argentino Manuel Andújar, atual campeão do Dakar. Filtro. Filtra aí, você precisa sair. Entre os UTV, abriga-se o eletrizante e as diferenças mínimas. Nos mais de 400 km entre São Raimundo Nonato e Xique-Xique, os mais rápidos foram Otávio Leite e Vladimir Grunenberg. Atrás deles, os portugueses Alexandre Miguel e Fausto Mota, que se constituem como revelação nos Sertões 2021, concluíram a etapa 19 segundos depois. Os atuais campeões Deninho Casarini e Ivo Maier foram terceiros e descontaram 1 minuto e 13 segundos à desvantagem para os líderes da categoria UTV, Rodrigo Varela e o português Filipe Palmeiro, que concluíram a etapa no 5º posto e mantiveram a diferença em 1 minuto e 10 segundos. Os catarinenses Denísio Nascimento e Dali Boss continuaram em evidência e concluíram na 4ª posição. Um dia duro de maratona, onde os concorrentes tiveram por sua conta e risco, sem apoio técnico, obrigados a revisar seus equipamentos ao final de uma fatigante etapa. Entre as grandes alterações na classificação dos UTVs foi a subida da dupla André Horta e Mateus Mazei do 5º para o 3º lugar da geral. E as duas novas duplas que entraram no top 5, Rodrigo Lupi e Michael Justo, que subiram para a 4ª colocação. João Monteiro, ex-campeão nacional em Portugal, acompanhado do compatriota Vítor Melo, ascenderam ao 5º posto. No parque fechado em Xique-Xique foi preciso cuidar dos carros depois de um dia duro. Sem o apoio da X-Rally Team, os vencedores da etapa Christian Bongart e Beck Andriotti aplicaram-se nos cuidados da sua Toyota Hilux, como tinham feito na trilha, onde reduziram a distância que os separava para os líderes. Seu irmão Marcos Bongart e Kleber Cincia, seus companheiros de time,
para apenas 21 segundos na tabela geral dos carros. Marcel Gastaldi, na imagem trocando as rodas no Century CR6, que tripula acompanhado com Kawasaki, concluiu o dia em segundo. O terceiro lugar da classificação geral dos carros manteve-se igualmente com a dupla da X Rally Team, Silvio de Barros, nas imagens assistindo ao trabalho do seu navegador Rafael Capuani, lidando com as rodas da Toyota Hilux. A quinta etapa foi areia muito pesada, trechos muito estreitos e muito difícil de andar. Muita pedra, muita raiz. Os carros vieram a todo vapor, a toda velocidade e batendo em todos os galhos e árvores que davam no caminho. Areia muito pesada. O velho Chico deu o ar da sua graça no dia de quarta-feira, presenteando os concorrentes com a travessia de balsa entre Barra e Xique-Xique. Saindo de Xique-Xique, o Sertões segue as margens do velho Chico, carinhosa forma de tratar o São Francisco pelos seus mistérios e superstições. E o que era seco vira verde, eliminando a ideia de que o sertão é só a terra rachada que ficou para trás. Até chegar na cidade de Petrolina, que ganhou esse nome em homenagem ao imperador brasileiro Dom Pedro II e sua mulher Teresa Cristina, Pedro mais Cristina, igual Petrolina. Os pilotos saíram do parque fechado da maratona, já em regime de prova, para percorrerem uma especial muito rápida com trechos de média e alta velocidade, que vai ter 467 km de extensão.